doutor Drauzio Varela, quantas vezes chegaram para o senhor com um ataque cardíaco, vou morrer, e não era coração, eram gases? Uma confusão frequente, não só gases, como refluxo. Mas quando ter gases, quando você tem muitos gases, quando é que os gases demais, soltar muito pum e tal, quando é que é um problema de saúde, não é só a questão do, né, do mau cheiro ou do desconforto, né? Quando é que é sério? Que tipo de doenças é que pode levar a pessoa a soltar muito pum? Olha, o que você tem esses casos de flatulência em várias patologias intestinais, né? E isso, quando as patologias, quando esses casos, você tem altera o mecanismo de fermentação. E as bactérias acabam fermentando uma quantidade grande de alimentos e isso provoca flatulência que distende as paredes intestinais. Que muitas vezes é clínico, não é só a comida que a pessoa está comendo. Muitas vezes pode ser um intestino irritável, não pode? E outras doenças. Pode ser doença de Crohn, pode ser doenças inflamatórias intestinais, podem dar isso. Podem ser intolerâncias alimentares. E tem um momento que você fala, o quê? Se eu tô, o quê? 3 semanas e aquilo dói, além da flatulência eu tenho dor, eu tenho que ir no médico. Você vai alterando, eu acho que quando é uma coisa persistente, tem que ir ao médico, tem que avaliar, porque pode ser sintoma de outra doença, né? Que vem por trás dessa. Né? Porque é importante você, se tem muitos gases, prestar atenção e não consumir alimentos que promovem muitos gases. E muita gente... Isso é individual. Por exemplo, intolerância à lactose, se a pessoa tem intolerância à lactose, a pessoa pode ter muitos gases e tomar leite, que ele sempre tomou, mas de repente deixou de poder fazer, né? Doutor Drauzio Varela, açúcar ou adoçante? Ai, eu não sou a melhor pessoa para falar nesse tema aí, porque eu... O senhor é a melhor pessoa para falar qualquer tema, doutor. Depois eu vou perguntar umas coisas que... Eu, em 1978, fiz um estágio no hospital americano e comecei a comer umas tortas, sabe aquelas tortas que uma massa que dissolve na boca, tem uma camada sabor, de creme, era tudo, uma fruta. Comecei a comer aquilo, pra caramba. Comecei a ter azia. Aí voltei para o Brasil e falei, vou ficar um mês sem comer doce. Fiquei um mês sem comer doce, isso dura até hoje. Nunca mais consegui. Em 1978? São 40 anos. E o senhor acha que porque o senhor geneticamente está programado para isso, porque você tem vontade, decidiu e seguiu atrás da sua... Não, é porque o açúcar, se você corta radicalmente, você passa um mês sem comer doce nenhum. Depois, tudo que você põe que é doce na boca é insuportavelmente doce. Eu conheço gente, doutor, que acorda de madrugada... E vai para a geladeira. Comer, cadê o doce de leite? Cadê o doce, atrás de doce? A fissura da abstinência do açúcar. O doce é compulsivo. O açúcar é um dos grandes responsáveis pela epidemia de obesidade mundial. E infantil. Você já começa com a criança. E a obesidade infantil, a obesidade na adolescência é um grande agente que predispõe a obesidade na vida adulta, que gera os problemas relacionados. Não é, doutor? É um terror. Por isso que eu digo, ouçam-me, né? Comer bem, né? Comer melhor. Eu não gosto de coisas radicais, mas é aquilo. É a quantidade, é o que o senhor dizia, não é? A gente diminui a quantidade, come aquilo que gosta, mas sem exagerar, sem acabar de... né? Sem se acabar. E aí, o adoçante, doutor? Não usa açúcar, mas também não usa adoçante. Porque o senhor já não precisa da sensação do doce. Você acostumei do gosto, né? Do gosto do adocicado. Isso aqui é reeducar o paladar, né? O adoçante, nós temos uma experiência enorme, né? São décadas de gente usando adoçante, não aumentou a incidência de câncer, não aumentou a incidência de nada. Era isso que eu ia perguntar. Doutor Drauzio Varela, todo mundo pergunta, eu também quero. Doutor Drauzio Varela, adoçante dá câncer? Não dá. Imagina se desse a quantidade de gente que toma adoçante. Mas também não quer dizer que usar o adoçante é a melhor forma de deixar do açúcar. Sabe qual é o problema? Eu não como açúcar. Tudo bem, não tenho nada contra, desde que você tenha um controle. Sabe o que acontece hoje? Hoje você vai num jantar na casa de alguém, você olha, tem 3, 4 doces de sobremesa. Aí as pessoas pegam um pouquinho de cada um para experimentar. Tá tão acostumado com o doce. Pois é. E depois repetem, porque o açúcar é compulsivo. Vicia, sensação de prazer, é exatamente aquilo, é isso. E aí é que esse aqui é o problema. E se você troca o açúcar pelo adoçante, o sentimento do doce continua lá. Você não reeducou, você não sente o sabor do alimento, você continua usando o adoçante, não é? Mesma coisa. E aí você consome. E esse é um problema, doutor. Eu quero que o senhor me ajude aqui. As pessoas consomem o light e o diet
porque não querem engordar. Mas acabam comendo muito mais porque pode. É diet, eu posso comer como o dobro, como o triplo, acaba comendo mais calorias do que comer. O diet não engordasse. Exatamente, porque não engorda, não é, certo? Doutor, diz pra mim. Lógico que Me ajuda, vê, não, é natural, é alimentação correta, é alimentação saudável, nada de... Você tem que descascar e não desembrulhar, é ou não é, doutor? É boa imagem. Nós falamos de muita coisa, esquecemos de falar de uma coisa então... só, que é a atividade física. Não dá para ser sedentário, não dá para você passar o dia sentado, né? E nós estamos na sociedade moderna, todo mundo está sentado o dia inteiro, sentado no trabalho, na frente do teclado, pega o carro, vai para baixo, vai para cima, ninguém mais anda, né? Terrível. E isso é tão importante quanto a nutrição, quanto tudo, é um cuidado fundamental. Não dá para separar, é verdade, doutor. E tem que ser feito de quando a quando, desde que a criança aprende a andar até enquanto não aguenta mais e morre no dia seguinte, entende? Tem que andar. Movimento é vida, não é movimento. Porque o corpo humano foi preparado para o movimento, é para isso que ele serve, não serve para ficar sentado na cadeira o dia inteiro. É contranatural, né? Não é certo. É verdade, obrigada. Tinha mesmo sido. Muito obrigada, foi um prazer, doutor. Viu? E aí, vocês também gostaram? Eu adorei estar com o Dr. Drauzio, que é uma pessoa adorável. É assim, eu não consigo deixar de te dizer. Não leva a sério, não leva a sério. Por favor, escreve nos comentários coisas que vocês gostariam de falar, de saber, de falar, que eu ainda levo o Dr. Drauzio lá pro escritório, lá em Portugal, pro Dr. Drauzio falar com a gente mais uma vez. Obrigada, muito, muito obrigada, doutor. Obrigado a você. Pela sua generosidade. Muito obrigada. Obrigado. Dr. Drauzio Varela tem também um site, drauziovarela.uol.com.br, tem também YouTube, super legal, os vídeos muito legais, e tem também tudo, né? Tem Instagram, tem tudo que é, assim, Facebook e tal, então dá lá uma olhadinha aqui também. Pra saúde, a gente tem que olhar pra gente que trata da informação de saúde com seriedade, né? Porque essa história de a internet tá tão aberta que a gente tem que ter muito critério para escolher onde é que que tipo de conselho a gente segue, né? E, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço.